A paz do Senhor a todos. Eu me chamo Gustavo Figueiredo e começa agora mais uma edição da nossa Escola Bíblica Dominical Online, um projeto da Assembleia de Deus Ministério de Madureira em Portugal, sob a liderança dos pastores presidentes Estevão Bezerra e Júlia Lira, em parceria com a editora Betel. Seja uma vez mais bem-vindo à nossa lição de hoje da nossa revista da editora Betel, número 139, que tem como título Neemias, restaurando muros, reconstruindo vidas e renovando propósitos. Nós trataremos nesse trimestre acerca de fidelidade, coragem, unidade, alegria no chamado divino que transformam histórias e fortalece o povo de Deus. E o autor da nossa revista, nós temos o nosso querido líder, Bispo Samuel Ferreira, que também é o presidente executivo da CONAMAD. E hoje, na aula de número 1, tem como título O chamado que transforma a dor em propósito. E o nosso textuário da nossa lição encontra-se em Neemias, no capítulo 1, versículo 4, e diz assim: E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, aceitei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. O nosso texto de referência, também no capítulo 1 de Neemias, do versículo 1 ao versículo 3. Como verdade aplicada da nossa lição, está dizendo: devemos ter em mente que dependemos do Senhor e da direção do Espírito Santo no enfrentamento dos diversos desafios que surgem na jornada cristã. Os objetivos da nossa lição é compreender o contexto no qual Neemias estava inserido, saber como agir em tempos de adversidades e reconhecer que o chamado de Deus não depende das circunstâncias. E como motivo de oração, o nosso autor nos apresenta os seguintes pontos. Ore para que o Espírito Santo fortaleça o coração dos abatidos. E nesse motivo de oração eu te convido nesse momento a orar junto comigo por essa lição. Oremos. Pai, que o Senhor esteja conosco em mais essa manhã. Que o Senhor esteja conosco nesta lição abençoada. Pai, nós queremos conhecer mais da Tua palavra. Senhor, nós oramos para que o Teu Espírito Santo fortaleça os corações de todos os irmãos que estão abatidos nesse momento. Senhor, fale conosco através da Sua palavra. Abra as nossas mentes e o nosso entendimento. É isso que nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Estudaremos ao longo desse trimestre o livro de Neemias, um homem que tinha uma posição importante na época. Porém, ele recebe uma má notícia e decide agir. Apenas com esse resumo, nós já entendemos que o chamado de Deus, ele nasce no meio de dificuldades. É por isso que o nosso ponto de partida diz que grandes chamados nascem em meio das lágrimas. Com certeza, quando Deus te chamou, você estava chorando. Ou então, depois do seu chamado, você chorou. E assim nós entramos no ponto número 1 da nossa lição, que diz a situação do povo e de Jerusalém. No tópico 1.1 e 1.2, nós vamos observar aqui a situação das pessoas e a situação que a cidade de Jerusalém se encontrava. O início do livro de Neemias, ele nos deixa claro a situação que a cidade estava. Uma situação miserável, desprezível, uma situação lastimável. Eram muros quebrados e portões queimados. O muro de uma cidade, ele representa a força, pois uma cidade sem muros é uma cidade sem proteção. Mas como Jerusalém, uma cidade que teve grandes reis, como Davi e Salomão, chegam em uma situação dessa, aí nós temos que ver o contexto histórico, como isso aconteceu. Após a divisão dos reinos, o Reino Sul, denominado Judá, tendo por sua capital Jerusalém, vive momentos de altos e baixos. Eram reis alguns reis tementes e outros reis que não temiam ao Senhor.
Por isso, o Senhor prediz um juízo para aquela nação. Esse juízo é chamado de cativeiro babilônico e tem a duração de 70 anos. Após esses 70 anos que o Senhor disse que o juízo demoraria, o povo volta para aquela cidade e vê o estado que ela estava, totalmente destruída. Passa-se alguns anos e algumas coisas até voltam a estar de pé, como casa, porém, os muros daquela cidade ainda estavam destruídos. E é aí que nós entramos no livro de Neemias. Neemias, filho de Acalias, estava na fortaleza real, quando Hanani vem até ele e diz a situação em que a cidade de Jerusalém se encontrava. Era uma cidade que não era apenas uma capital política, mas também uma capital religiosa e espiritual dessa nação, com grande importância para aquele povo. A ponto que o nosso autor, o bispo Samuel Ferreira, ele comenta dizendo que o cântico dos degraus eram cânticos cantados por judeus que vinham de longe e iam para Jerusalém entoando aqueles cânticos, para nós vermos a importância que aquela cidade tinha. De tal maneira que eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no primeiro livro dos Reis, no capítulo 8, versículo 42. E também ouve ao estrangeiro que não for do teu povo, Israel, porém vier de terras remotas por amor do teu nome, porque ouvirão do teu grande nome e da tua forte mão e do teu braço estendido e vier orar a esta casa. A oração de Salomão, ela nos mostra que Jerusalém era tão importante aos judeus, mas também eram importantes para os estrangeiros que ouviam falar do nome do Senhor, a ponto deles saírem de suas terras e virem orar no templo de Jerusalém. Olha a importância que essa cidade tinha naquela época. A reconstrução daquela cidade tinha que acontecer. Era algo necessário, pois foi em Jerusalém que o ministério de Jesus teve maior notoriedade. Em Jerusalém, Jesus também foi julgado em uma colina próximo aos muros daquela cidade. Jesus ele é crucificado, é sepultado naquela cidade, mas ao terceiro dia ele ressuscita. Assim nós entramos no tópico de 1.3, que diz: momentos difíceis unem propósitos. Hanani é chamado por Neemias de irmão, mas nós não sabemos se de fato eles eram irmãos de sangue, ou eram chamados assim por fazerem parte do mesmo povo, ou até mesmo por serem grandes amigos, pois a Bíblia nos apresenta outros motivos para alguém ser chamado de irmão, como por exemplo Provérbios 17:17 e também Deuteronômio no capítulo 22. Mas temos a certeza que eles eram muito próximos e que Neemias confiava nele. Podemos ver isso em Neemias no capítulo 7, versículo 2. Diz assim a palavra do Senhor: eu nomeei Hanani, meu irmão, e a Hananias, maioral da fortaleza, sobre Jerusalém, porque era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos. Então isso nos mostra que eles trabalharam juntos e que Neemias confiava em Hanani. E olha como essa dificuldade uniu esses propósitos. Com certeza você, quando falamos de dificuldade e de propósito, você lembra de alguém que te ajudou no momento que você precisava. Que nós possamos ser também pessoas que ajudam outras em momentos difíceis na vida delas. Porque, com certeza, com esse exemplo que nós tivemos aqui, Deus ele une propósito em meio a momentos difíceis. Pois Hanani foi alguém que ajudou Neemias e Neemias ajudou Hanani por um propósito em específico. E assim nós entramos no tópico de número 2, que tem como título as reações de Neemias. Cada subtópico desse tópico de número 2, iremos observar as reações que Neemias teve no versículo 4, em que nós lemos no texto de referência. O relato de como estava a situação daquela cidade não permitiu que Neemias ficasse indiferente, mas a compaixão que ele sentiu pela cidade de seus pais foi maior do que qualquer outra coisa. Então, no tópico 2.1, a primeira reação que Neemias teve foi: aceitei-me e chorei. Qual foi a última notícia que te fez ficar assim, sem saber o que falar? A vida de Neemias estava boa, porém, a compaixão em seu coração era tanta
que ele não conseguiu ficar em sua zona de conforto. Meu irmão, compaixão é amor. E nós precisamos ter amor em nós. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 João, no capítulo 3, no versículo 14. E a palavra do Senhor nos diz assim: nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama o seu irmão permanece na morte. Meu irmão, aquele que não tem amor em si está morto. A importância do amor é tanta que Paulo, ao escrever aos Coríntios, ele diz que você pode ter uma fé suficiente para mover uma montanha. Você pode até mesmo falar a língua dos anjos. Se você não tiver amor, não está valendo de nada. Nós devemos ter amor porque Cristo nos amou. Em Efésios capítulo 5, versículo 2 diz: andai em amor, como Cristo vos amou. Se tem algo que nós não podemos abandonar em nossas vidas, é o amor. E é isso que Neemias tinha. Por isso que ele se assentou e chorou, porque ele tinha compaixão. É uma atitude de quem tem amor em seu coração. A segunda reação que Neemias teve, no tópico 2.2, lamentei por alguns dias. Essa é a reação de quem não se conforma. Neemias, ele não aceita aquela situação. Embora ele não tivesse condição financeira e nem relevância política, ele não fica indiferente com aquela situação. Nós não podemos nos conformar com algo ruim apenas por não poder fazer algo naquele momento. Nós temos que achar uma solução. Pois o conformismo, ele pode matar sonhos e pode matar também projetos. A indiferença de algo que parece impossível aos nossos olhos não nos permite avançar. Você conhece a história, o povo de Israel fica 40 dias no campo de batalha. Ou melhor, você conhece a história, os soldados de Israel ficam 40 dias no campo de batalha com uma ameaça de um gigante. Por quê? Porque eles estavam indiferentes e conformados com aquela situação. Todos que estavam naquele ambiente não achavam possibilidade em vencer aquele gigante. Até que Davi, alguém que estava inconformado com aquela situação, decide tomar uma atitude e, com a ajuda do Senhor, consegue derrotar aquele gigante. Essa palavra nos mostra que o conformismo, ele não permite em nós uma mudança, ele não permite em nós um avanço. É por isso que Neemias, ele lamenta por alguns dias. Ele não fica apenas um dia e depois deixa essa situação para lá e fica na vida dele, não. Ele lamenta por alguns dias. Aquilo estava fazendo confusão na mente dele. Mas Gustavo, eu até estou inconformado com a minha situação, mas é uma situação que parece impossível. Aí nós entramos no tópico 2.3, que é a terceira reação de Neemias, que diz: Neemias esteve jejuando e orando. Porque essa é a reação de quem acredita na promessa. Neemias sozinho, ele não conseguiria fazer grandes coisas. É por isso que, em meio a situações impossíveis, nós vamos ao Deus que tudo pode e que nada é impossível. Mas Gustavo, será que a oração ela tem tanto efeito assim? Por isso que eu te convido a abrir a Bíblia em alguns textos. Primeiro texto, Provérbios, no capítulo 15, versículo 29. E diz assim a palavra do Senhor: longe está o Senhor dos ímpios, mas escutará a oração dos justos. Nós também temos Tiago, no capítulo 5, versículo 16. Confessai as vossas culpas uns para os outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. E como Neemias orou e jejuou, em Mateus 6, Jesus ele nos ensina acerca da oração e do jejum, práticas que deveriam ser feitas em secreto, em oculto, para o Pai, que o Pai que nos vê em secreto, ele nos recompensará. Afinal, essas duas armas são tão poderosas que Jesus, em Mateus 17, no capítulo 21, ele diz que tem casta de demônios que só sai com oração e com jejum. Em Atos, no capítulo 13, versículo 2, nós vemos também a igreja primitiva jejuando. E ao jejuar e orar, o Espírito dá direção para eles. Então, já não nos restam dúvidas
que a oração e o jejum, ela tem sim efeito em nossas vidas. E foi isso que Neemias usou para pedir ao Senhor um direcionamento. Mas se lembre, a oração nós não estamos fazendo para tentar convencer a Deus, mas sim para alinhar os nossos corações com a vontade do Pai. Assim nós entramos no tópico de número 3, que diz: Deus promete restaurar o seu povo. Como falamos no início da aula, devido a uma vida de pecado, Deus envia o juízo para o povo de Israel, mas ao mesmo tempo ele também diz que traria eles de volta para a sua cidade. E no tópico 3.1, nós vamos abordar batalhas espirituais em nossas vidas. O nosso autor, nosso querido bispo Samuel Ferreira, ele comenta dizendo: o retorno de Israel à sua terra foi conteúdo das profecias de Jeremias e Daniel. O profeta Daniel, tendo como certo o cumprimento das profecias, ora a Deus, jejua e se humilha, procurando compreender. A seguir foi-lhe revelado que algumas realidades do mundo espiritual refletem na terra. Lendo o que o nosso querido bispo Samuel Ferreira nos disse, nós temos que evitar alguns extremismos. Nós não podemos achar que tudo o que acontece tem influência de Satanás. Mas também, por outro lado, nós temos que estar atentos, pois Efésios, no capítulo 6, ele nos diz que a nossa guerra não é contra a carne, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desses séculos e hostes espirituais da maldade que estão nos lugares celestiais. E na batalha espiritual, nós precisamos de armas espirituais. É por isso que nós entramos no 3.2, que diz a armadura usada por Neemias. Com uma guerra espiritual, nós necessitamos de armas e também a armadura espiritual. A armadura de Deus é descrita em Efésios, no capítulo 6. Com essa armadura, nós conseguiremos estar revestidos e firmes contra as astutas ciladas de Satanás. Como armas espirituais, como falamos anteriormente, nós temos a oração e o jejum, que são armas poderosas e foram usadas por Neemias. Essas armas nos ajudam a manter o foco, pois o objetivo de Satanás é tomar a nossa direção, é tomar a nossa atenção. Então, meu irmão, assim como Neemias orou, assim como Jesus orou, como a igreja primitiva orou, nós precisamos seguir o que diz 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar. Assim nós entramos no tópico 3.3, o último tópico dessa lição, que tem como título Confiando em Deus. Neemias, ele sente a dor daquele povo. E ao sentir a dor, ele lamenta. Lamentar é bíblico, lamentar é humano. O problema é quando essa lamentação se torna uma murmuração. E essa murmuração, ela tem o poder de nos destruir por dentro. Em Neemias, no capítulo 1, nós vemos a oração que este homem fez. Neemias, no capítulo 1, versículo 5, nós vemos aqui a oração que esse homem de Deus fez. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. A partir desse versículo nós temos a oração de Neemias. Não foi uma oração de murmuração, mas sim uma oração pedindo misericórdia, pedindo perdão e pedindo que Deus se lembrasse da sua promessa e se lembrasse do seu povo. Neemias, ele ora e a resposta, ela chega. Um dia a resposta chega. Neemias, em uma conversa com o rei, não conseguindo esconder o seu semblante de tristeza devido àquela notícia, ele consegue do rei a aprovação e também os materiais necessários para a reconstrução do muro em Jerusalém. Isso nos mostra que quem ora e confia no Senhor alcança uma resposta da parte do Senhor. Meus irmãos, que aula abençoada nós tivemos hoje. Então vamos ler juntos a nossa conclusão. E ela diz assim: diante de desafios da vida, devemos confiar em Deus, nos revestir das armas espirituais, perseverar em oração
e lançar sobre ele todas as nossas preocupações. Agir assim nos ajuda a perseverar em tempos de tribulação, mantendo nossa esperança e fé em Cristo Jesus inabaláveis. E termina aqui a nossa aula de hoje. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, aproveite, se inscreva e ative as notificações. Dentro de instantes, se inicia o nosso culto da família e hoje celebrando a Santa Ceia do Senhor e também a Páscoa, sob a liderança dos nossos pastores presidentes Estevão Bezerra e Júlia Lira. Eu sou o Gustavo Figueiredo e foi um prazer estar com você.